Eu converso com José Geraldo Barbosa sobre o seu livro Uma Experiência Biodesagradável. Engenheiro, blogueiro, e eu comecei a ler o seu livro no blog e não queria parar mais. Achei muito, a forma que você escreve é muito gostosa, né? Vamos começar falando um pouquinho do livro, né? Você teve um câncer, né, há 6 anos atrás. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. E como eu fui uma experiência que não é uma experiência agradável você ter câncer, então eu fiz essa brincadeira, por isso que eu botei o nome Uma Experiência Biodesagradável. A história, basicamente, eu relato todos os momentos, iniciando como é que eu descobri o câncer, tá certo? E depois o momento que eu tive numa UTI, que eu fiquei 45 dias, tá certo? E, então, é isso que eu abordo nesses 30 capítulos desse livro. Eu faço acompanhamento clínico sempre, né? Uma dessas vezes, eu fui fazer um desses exames e o colesterol estava um pouco alto. E aí o médico quis me receitar um desses remédios para baixar o colesterol. E eu falei, eu não vou querer tomar remédio, porque eu não gosto muito de ficar tomando remédio. Ele falou, mas isso pode causar uma gordura no fígado e depois dar um problema no coração. E isso, eu sempre tive um problema de achar que eu ia ter um infarto. Meu coração é excelente, mas eu sempre tive essa preocupação. Quando ele me falou isso, me acendeu uma luzinha vermelha. Eu falei, então vamos fazer um exame para ver como é que está essa capa do fígado. Ele falou, não, mas não é até meu caso, tal. E eu insisti, aí fizemos um exame de ultrassom no fígado. E aí eu descobri que tinham dois tumores grandes dentro do fígado. Parece que a gente tem um sexto sentido, é louco isso, né? É louco. Bom, eu atirei num pato e acertei no ganso, essa que é a verdade. O que me chamou a atenção no teu livro, né, é assim, a sua peregrinação pelos médicos. Eu até escrevi para você, porque assim, o que choca, e que isso acontece muito nesse país, é a coisa assim, né? Primeiro, a guerra para a gente achar um médico que seja do convênio. É verdade. Né? É verdade. Porque assim, aí se descobre um excelente médico, aí quando você vai ver, mas ele não é do meu convênio, aí você procura outro. Mas esse faz, mas se for pelo convênio, daqui a não sei quantos meses. Como é que foi isso para você? Então, eu na verdade, quando ficou diagnosticado o câncer, eu falei, bom, eu quero verificar qual é a maneira certa. Eu fui nesse primeiro, me deixou chocado por uma série de razões que eu escrevo ali, e aí eu fui em vários outros médicos, e na verdade os médicos falavam para mim, mas não é possível que você esteja com câncer, porque você não tem aparência de câncer, você está com uma pele boa e tudo mais, mas eu estava realmente. E aí todos eles foram unânimes em falar que eu tinha que operar. Então eu consegui, dentro do meu plano de saúde, encontrar um médico, o Dr. Paulo Renato, que é um excelente médico, fiquei amigo dele depois também, e foi com ele que eu fiz a cirurgia. Isso já foi assim, mas isso aí quanto tempo levou entre você começar a peregrinação e fazer a cirurgia? Operado? Olha, levou um certo tempo, levou pelo menos alguns meses para fazer isso. Apesar que todos falavam, faça rápido, o câncer não é agressivo, mas você tem que tirar esse câncer, não pode ficar muito tempo com ele. E me conta uma coisa, e contar para a família, como é que foi isso? Esse é o drama. Então, isso, eu também fiquei, primeiro, eu me choquei, mas como eu me conheço um pouco, eu falei, bom, eu tenho duas alternativas, ou eu vou morrer agora, ou eu vou sobreviver. Então, inclusive, antes da cirurgia, né, eu peguei e deixei tudo por escrito para minha mulher, olha, se eu morrer, você faz isso no banco, não fala que eu morri, para você poder tirar o dinheiro. Fiz toda a orientação, deixei toda a documentação do meu patrimônio em ordem, para que todo mundo tivesse facilidade de ficar tranquilo, ninguém vai ficar apavorado. Bom, mas como eu fui falar para a família, eu sempre me reunia com a família todo domingo em almoço. Então eu falei, olha, eu acho que eu tô com câncer. E a minha irmã, não, você não tá. O gato subiu no telhado. Exatamente, eu tive que fazer esse processo do gato subir no telhado. Eu tinha meus filhos para falar, tá certo? A minha mulher, meus irmãos, minha mãe. A minha mãe eu resolvi não contar, porque minha mãe já estava um pouco idosa. Eu falei, eu vou preservar, porque eu não sei as consequências disso tudo. Mas eu, com meus irmãos, com meus filhos, eu fui falando aos poucos. Não falei de cara que estava com câncer. Eu já sabia que estava, mas eu fui aos poucos falando para que eles acostumassem com a ideia. Eu acho que eu consegui mais rapidamente assimilar do que eles.
Porque eram refratários. Não, isso não é câncer, é outra coisa. Aquela coisa. É interessante, a família sempre cria uma forma de querer de preservar, de bloquear. Mas é a verdade que quando você está com um problema, você tem que enfrentar. E eu sou bem realista. Então, como é para você? Como foi para você esse diagnóstico? Olha, eu sou uma pessoa que encaro a vida de uma forma muito natural. Então eu acho natural tanto nascer como morrer. E eu não tenho expectativa nem de fazer uma competição de vida, falar, vou morrer com 300 anos, não. Eu quero ter uma vida boa. Para mim é importante ter uma vida boa e saudável. E eu acho que, inclusive, foi em razão de eu sempre procurar ter uma vida saudável, não sou de beber, aliás, bebia um chopp final de semana e era muito, de fumar também não fumava, não usei drogas, então eu acho que isso tudo também contribuiu para que a minha recuperação com essa retirada desse tumor fosse boa, porque na verdade eu tirei 2/3 do fígado, não foi pouca coisa. Se meu fígado não tivesse bom, eu teria que sofrer um transplante de fígado. E não foi necessário. Você não fez transplante? Não foi necessário. O pedaço de fígado que sobrou, ele voltou, está funcionando. E hoje eu tenho os meus índices de colesterol, triglicéridos, vão ter melhores do que antes. Agora, você conta no livro que a gente dá até risada, assim, que você teve muitos delírios, não é? Como é que foi isso? A UTI, porque na verdade eu já sabia como é que ia ocorrer a recuperação, que era demorada, eu tinha que ficar na UTI, aquela coisa toda. Mas quando eu fiquei na UTI, eu comecei a perceber que eu estava ficando mais tempo do que eu imaginava, ainda que você perde um pouco a noção de tempo. Você fica numa sala tudo iluminada, você não sabe se é dia, se é noite. Mas você mais ou menos vai percebendo, mas eu não consigo, eu perdi a referência de dia e noite. Mas eu comecei a falar, eu estou ficando muito tempo aqui dentro. O que está acontecendo? Eu estou bem. E aí o pessoal falava para mim, não, você está melhorando. E eu não sabia que eu estava com uma pneumonia e com uma infecção hospitalar. Nossa, imagina. Então, eu fiquei muito mal, muito mal. Mas na minha cabeça, eu estava bem. Acontece que, como o fígado, tirei um pedaço muito grande, ele não estava, acredito, estava trabalhando como deveria. E eu também estava tomando muitas drogas para poder me recuperar da infecção. Então, o que acontece? Eu comecei a ter delírios. E para mim, na verdade, não era o delírio, era a minha realidade. Mas na hora que você conta que a enfermeira estava matando outro paciente, né? Aquilo era a minha realidade. Olha, e vou até falar uma coisa que é importante. Porque, na verdade, eu escrevi esse livro não para vender, porque eu nem coloquei ele sob a forma de um livro. Está só no blog. Está só no blog. Eu escrevi porque eu acho importante as pessoas saberem o que se passa dentro da uma UTI. Quando eu estava então com esses delírios, por exemplo, meu irmão ia me visitar, porque eu misturava a realidade com o delírio. Então meu irmão quando ia me visitar, eu lembro dele, e era verdadeira a presença dele. Ele falava, você está delirando. E eu falava, quem está delirando é você, porque eu sei o que está acontecendo, eles estão matando gente aqui na UTI. E meu irmão, ao invés de se solidarizar comigo, ele queria me contestar. E isso é pior, porque eu me sentia desprotegido, Sim. porque eu queria que toda a minha família estivesse acreditando no que eu estava dizendo. A única pessoa que acreditava era minha mulher. Quer dizer, não acreditava, ela fingia que acreditava. Sim. E isso me dava um certo conforto. Mas eu falava, minha mulher é pouco, eu preciso que toda a minha família acredite no que está acontecendo aqui. Agora, o mais curioso é que você estava falando para a gente nos bastidores que algumas pessoas ligaram para você achando que era verdade que você tinha que denunciar o hospital. É verdade, olha, e não foi uma, não foram várias pessoas que leram, e pessoas que eu não conheço. Mas acontece que tiveram acesso, me mandaram um comentário e depois me ligaram. Então, elas me ligaram e falaram, você precisa denunciar esse hospital na polícia, porque isso é um absurdo, matarem gente dentro do hotel. Eu falei, mas isso está escrito, eu deixei o tempo todo, acho que você não leu direito o livro, porque eu procurei advertir de que aquilo tudo que estava acontecendo comigo era uma mistura de realidade e alucinação. Mas acho que a pessoa acreditou, acho que eu escrevi de tal forma que ela levou a sério. E me ligaram e pedindo que eu fosse denunciar para a polícia. O que te motivou a escrever o livro? Porque o livro é muito gostoso da gente ler, né? Olha, quando eu saí da UTI,
Isso tudo ainda estava muito vivo na minha cabeça. Ainda fiquei mais 15 dias no hospital porque eu fiquei debilitadíssimo. No total foram quantos meses? Total 60 dias. 60 dias. Por incrível que pareça, nesses 45 dias, eu perdi 30 quilos. Nossa, muita perdi 30 coisa. quilos. Tanto é que quando eu saí da UTI e fui pro quarto, que eu pedi para ir no banheiro, e eu me olhei no espelho e eu falei, eu tô parecendo aquele pessoal do campo de concentração. Porque eu estava pele e osso. Eu não conseguia ficar em pé, não conseguia levantar o braço, eu não podia mastigar, eu tinha que comer comida pastosa, inicialmente, e pouca coisa, porque também não tinha muita fome. Quando você perde, acho que o sistema digestivo parou totalmente, sei lá. Então eu comia comida pastosa porque eu não conseguia mastigar, não tinha força no mastigar. Então eu tive que aprender a andar com um andador, e foi dessa forma que eu me recuperei. Então eu tive que ficar esses 15 dias fazendo fisioterapia. Mas aquela coisa me perturbava muito, aqueles delírios todos que eu tive, estava muito vivo na minha cabeça. Eu falei, bom, como é que eu faço para apagar isso? Ou eu vou a um psicólogo para conversar. Eu falei, eu vou escrever tudo isso, porque quando você escreve, acho que você apaga também. É interessante, não sei. Eu estou falando isso de uma forma intuitiva. É uma forma de extravasar, uma forma de você extravasar. dar vazão àquilo que você sente, claro. Essa vida na UTI é importante alertar as pessoas, porque muitas vezes você tem um parente que está lá numa UTI e ele conta algumas coisas para você precisa dar apoio. Isso é muito importante. E haver uma humanização. Chegou um momento que eu falei, olha, eu prefiro um fim horroroso do que um horror sem fim. Então, eu chamei um dos enfermeiros e falei, olha, é o seguinte, me mata logo e encerra o assunto. Mas isso na sua fantasia? Na minha fantasia. Falei, me mata logo e encerra esse assunto. A partir daquele momento, mudou. É interessante, eu não sei que procedimento psicológico que aconteceu comigo, mas a partir daquele momento que eu... Tem toda a história que envolve a diretora da UTI. A diretora disse, não mata ele porque ele vai sair da UTI agora. Então, quando ela falou aquilo você sentiu reverteu. Reverteu. E eu saí da UTI, no meu delírio, e eu fui para a cidade universitária. Lá encontrei todo o pessoal que trabalhava no hospital. É interessante isso. E aí eu entrei num hospital. Aí eu falei, não, eu preciso voltar para o hospital. E aí eu voltei para o hospital, que era um hospital do meu convênio que tinha na cidade universitária, isso tudo na minha sua fantasia. Eu entrei nesse hospital e aí, a partir desse momento, eu já não tinha mais esse problema de quererem me matar. Eu acho que eu estava, talvez, entrando num processo de recuperação, porque eu quase morri realmente, tá certo? Meus familiares foram avisados, olha, ele está no limiar. Ou ele reage... Ou seja, eu acho que o que você está falando, né, Zé, é assim, a importância também não é da fantasia, mas da imaginação como um processo curativo. Pode ser. Entende? Ser, em momentos de muita dor, às vezes a gente ir para um outro patamar, até para não viver uma realidade que está muito difícil. Aí ser. a psicóloga falando um pouco. Mas é verdade, quer dizer, porque você vê que você vai para o outro hospital e depois você volta melhor. Exatamente. Olha que coisa curiosa. E interessante, porque esse hospital, eu achava que estava dentro da cidade universitária, e na verdade o hospital estava em Moema, porque era o hospital que eu estava. Então eu falei para minha mulher, olha, não estava difícil você vir aqui para a cidade universitária, era mais próximo lá, assim, lá em Moema. Ela falou, mas você está em Moema. Eu falei, não estou em Moema, eu sei porque eu estou aqui, eu vim andando para esse hospital. Imagina, né? Eu fazia isso, não, então tá bom, ela não discutia comigo. Você está realmente na cidade universitária. Mas aí num dia, um dos enfermeiros, acho que fazia um teste, falou, preciso conversar com você. Você sabe onde você está? Eu falei, puxa vida, se eu falar a verdade para ele que eu estou no hospital da cidade universitária, ele vai achar que eu estou louco. Eu vou dizer que eu estou no hospital aqui de Moema. Eu falei, não, eu estou aqui de Moema. Então, você veja que... Você falou a mentira que era verdade. Que é verdade. Olha, nós estamos no finalzinho do programa. Que dica você daria para pessoas que estão passando pelo problema que você passou? O que você acha que poderia ajudá-las? Olha, a coisa mais importante é o seguinte, não pode ter medo. A gente não pode ter medo daquilo que é inevitável. O que é inevitável é inevitável. Então, o que você tem que fazer não é ficar com medo, é buscar a solução para aquele problema. Porque quando a gente encontra uma solução, a gente resolve
o problema. E foi o que aconteceu. Eu encontrei o Dr. Paulo Renato, o Dr. Paulo Renato pegou e conseguiu fazer essa cirurgia com sucesso. Eu estou aqui faz 6 anos e tenho feito exames e acabou, não tem mais câncer. Está tudo bem. Parabéns, muito obrigada e foi muito legal falar com você. Eu que agradeço o convite e estou à sua disposição para outras entrevistas aí. Muito obrigada. Muito obrigado. E você não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br, onde vão estar disponíveis as entrevistas lá no YouTube, os programas, artigos, tem muita coisa legal. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.